Olá pessoas, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos aqui a mais um vídeo no canal favorito do George R. R. Martin. É mentira! E hoje vídeo um pouquinho diferente aí. Eu resolvi listar para vocês os 10 melhores episódios de Game of Thrones, na minha opinião. Recentemente a gente teve aí o Cavaleiro dos Sete Reinos, que foi uma baita série sensacional. E eu vi aí muita gente emocionada dizendo que o episódio do Julgamento dos Setes foi o melhor episódio de Game of Thrones da história. Eu vi até o Einert colocou na thumb, né, no título lá, bota aí, editor, é o melhor episódio de Game of Thrones já feito. É o quê? Eu até comentei na minha análise, vou deixar o card aqui em cima, né? Que pra mim o pessoal tava bem emocionado, que a gente tinha episódios aí muito melhores, não desmerecendo de forma alguma o episódio do Julgamento dos Sete, né? Mas é porque Game of Thrones, cara, pra mim tá em outro patamar. Eu acredito que tenha episódios aí muito melhores. Então, baseado nisso, eu peguei meu caderninho, né? E resolvi aqui pensar um pouquinho e listar os 10 melhores episódios na minha opinião. Então, vamos lá. Em 10º lugar, eu coloquei aí o episódio 6 da 4ª temporada, A Lei dos Deuses e dos Homens. Neste episódio, nós temos aí o julgamento do Tyrion, que está sendo acusado de ter matado o rei Joffrey Baratheon. E ali, cara, a gente tem um show de atuação do Peter Dinklage. Ele indo contra tudo e contra todos ali, né? Falando que ele queria ter fogo vivo para matar toda aquela cidade, porque ele tomou as rédeas na batalha contra o Stannis Baratheon e aquela cidade é injusta, aquela cidade é ingrata, deveria ter deixado todo mundo morrer. Ele fala pro pai dele que tá sendo julgado por ser um anão, porque a vida toda ele foi tratado com indiferença. Então ali, cara, o Peter Dinklage brilhou demais. Aquela cena dele, I demand a trial by combat, pra mim é uma das melhores cenas de Game of Thrones. Absolute Cinema. Na 9ª posição, eu coloco aí o episódio 8 da 4ª temporada, A Montanha e a Víbora, a continuação aí, não é, do nosso querido julgamento do Tyrion. E aqui nós temos aí um julgamento sensacional. A gente torce para que o Oberyn consiga, não é, ter sucesso ali na sua defesa pro Tyrion, mas infelizmente Game of Thrones sempre nos surpreende, não é? Quando parece que ele vai conseguir, ele vacilou e aí ele vai de arrasta para cima, o Montanha pega a cabeça dele ali. Se ele tivesse concluído, ele estaria vivo até hoje, mas ele ficou com aquele negócio achando que já estava tudo ganho, subestimou o seu oponente e pelo visto não aprendeu a lição mais importante da Cersei: when you play the Game of Thrones, you win or you die. Aquilo ali sim, cara, foi um julgamento sensacional do início ao fim. Então, em 9º lugar aí, A Montanha e a Víbora. Na 8ª posição, eu coloquei aí o 2º episódio da 4ª temporada, O Leão e a Rosa. E nesse episódio a gente tem o quê? O tão sonhado e esperado momento em que o Joffrey iria de arrasta pra cima. E ele foi de uma maneira aí sensacional. Aquela cena dele engasgando lá e sufocando lá com o veneno. Foi bom demais assistir aquilo dali. Uma das melhores cenas de Game of Thrones, sem sombra de dúvida. O Joffrey era um personagem que todo mundo odiava e todo mundo aguardava ansiosamente pelo momento em que ele colocasse algodão no nariz. Então, na 8ª posição, temos aí a morte do Joffrey. Vou contar pra mamãe! E na 7ª posição, eu coloquei aí o episódio 9 da 1ª temporada, que foi assim, quando a gente percebeu que Game of Thrones não era uma série comum. O episódio titulado de Baelor conta com a morte do nosso querido Ned Stark. Quando eu assisti pela primeira vez, eu achava que aquilo dali era tipo o Amanhecer, que era uma visão e depois ia voltar tudo do início e que ele não tinha morrido, ou então que eles iam dar um jeito de ressuscitar ele, alguma coisa ia acontecer, alguma reviravolta, porque não acreditava que eles teriam coragem de matar o Ned Stark, não é? Mas infelizmente tiveram sim. O George Martin não tá nem aí com seus personagens, mata todos eles mesmo. Mata, aqui tem coragem. Então, em 7º lugar, temos aí o episódio Baelor. Na 6ª posição, temos aí o episódio 9 da 3ª temporada, As Chuvas de Castamere. Depois que o Ned morreu, eu pensei, bom, talvez o Ned não fosse o protagonista. Eu acho que no final das contas, quem é o protagonista mesmo é o Robb Stark, né? O filho dele. Aí vem a Chuva de Castamere
e mata o Robb Stark também. Eu lembro que quando eu assisti, velho, eu não acreditei no que eu tava vendo. Como assim, mano? O Casamento Vermelho foi um marco, assim, sem precedentes. Então, quando eu vejo alguém dizendo que o 7 é o melhor episódio de Game of Thrones, essa pessoa nunca assistiu um Casamento Vermelho, porque, meu amigo, não tem nada igual ao Casamento Vermelho. Aquela cena da Arya chegando com o perdigueiro lá e vendo a cabeça do Vento Cinzento em cima do corpo do Robb Stark, meu amigo. Então, na 6ª posição, temos aí o Casamento Vermelho, né? As Chuvas de Castamere. Os Lannisters mandam lembranças. E agora vem o nosso top 5, não é? Na 5ª posição eu coloquei aí o episódio 9 da 2ª temporada. Blackwater, o Água Negra. O Stannis Baratheon parte com todo o seu exército depois de matar o seu próprio irmão, o Ramsay. Ele parte com toda a sua frota para tomar King's Landing. E aí nós temos uma das batalhas mais bonitas. Aquela cena do Bronn jogando a flechinha e ela vindo bem devagarzinho acertar o navio que tá com líquido inflamável e explodir toda a frota do Stannis, meu amigo, aquilo ali foi sensacional. Ver o Joffrey, que era um dos personagens mais odiados, mas eu achava que o Joffrey pelo menos ele tivesse coragem, né? Tipo assim, não, ele é filha da puta, quando tiver uma batalha ele vai pra cima, mas não, a gente viu que ele é um tremendo um covarde e na hora do vamos ver, ele fugiu pra saia da mamãe. O Tyrion, que teve que salvar a cidade, convocou lá os soldados e falou: meus irmãos, eles estão querendo vir tomar as esposas de vocês, saquear a nossa cidade, então vamos pra cima e vamos arrebentar com eles. Aí a gente tem um ouro, né, desse episódio, e é aquela cena que o perdigueiro fala: se alguém morrer com a espada limpa, eu como do cadáver. Na 4ª posição temos aí o episódio 8 da 5ª temporada, Hard Home. O Hard Home é um episódio sensacional. É a primeira vez que a gente vê a imponência dos White Walkers, né? Quando o Jon decide que vai salvar o povo livre, salvar os selvagens, tentar convencer todo aquele bando de cabeça dura que eles têm que ir embora, têm que ir pra muralha, senão vai todo mundo morrer, vai todo mundo virar membro do exército dos vagantes brancos. E aí do nada começa aquela tempestade lá, os caras vindo tudo pra cima e eles correndo. Primeira vez que a gente viu que a espada deles serve pra matar um vagante branco. Então o episódio do Hard Home foi sensacional. Aquele final do episódio com aquele sentimento de devastação, o Rei da Noite levantando os braços e ressuscitando todos aqueles mortos. Pra mim, um dos melhores episódios. Então, na 4ª posição temos aí o Hard Home. Treme, 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 treme. Pois muito bem, em 3º lugar eu coloquei aí o episódio 4 da 7ª temporada, os Espólios da Guerra. Aquele episódio que a Daenerys finalmente cansa daquela palhaçada do Tyrion, aquela enrolação. Ai, não sei o que, você não vai se arraiando das cinzas. Ela cansou dessa palhaçada. Os Lannister passaram eles pra trás e prenderam todos os Imaculados lá em Casterly Rock. Então a Daenerys cansa dessa merda e parte pra cima do exército Lannister com o Drogon e os Dothraki. Aquela batalha, meu amigo, foi sensacional, épica demais. Volta e meia eu reassisto esse episódio. A Daenerys vindo pra cima, os Dothraki surfando com arco e flecha em cima dos cavalos. Aí logo depois a Daenerys quase vai de arrasta pra cima, não é? O Bronn acerta a balista no Drogon e o Drogon despenca lá do alto. A gente pensa, caralho, fudeu, a Daenerys vai morrer, mas o Drogon se reequilibra e queima a balista. O Jaime parte pra cima com aquela lança pra matar a Daenerys e aí o Drogon mete a cara e fala: oi, meu chapa. Então esse episódio é sensacional, muito melhor do que o episódio Os 7. Nós podemos segurá-los. Fudeu de vez! E quem será que está em segundo, hein? Quem será que está em segundo? Rapaz, pra decidir este segundo e o primeiro, eu pensei de novo. E eu troquei, botei o primeiro no segundo, o segundo no primeiro, aí depois eu voltei atrás. Porque estes dois são os melhores episódios, na minha opinião. Em segundo lugar, temos aí o 9º episódio da 6ª temporada, não é? A Batalha dos Bastardos. Eu sei, é o preferido de muita gente aí. Foi uma luta
para mim decidir aí se ele ficava em primeiro ou em segundo, não é? E ele só ficou em segundo porque o primeiro para mim tem um peso emocional maior, mas tá aí, é um dos melhores, um dos meus preferidos. E eu botei aqui no top 2 só porque eu tinha que fazer uma lista, né? Mas é um dos meus preferidos também. Temos aí a retomada de Winterfell pelos Starks, né? Foi um marco ali, né? Na altura que foi o episódio que mais ganhou Emmys de Game of Thrones, né? Foi o episódio mais premiado de Game of Thrones. Então aquela cena do Jon caindo do cavalo, né? E mesmo assim puxando a espada, decidido a lutar contra todo o exército Bolton, mesmo que não tivesse nenhuma chance, mas é muito semelhante ao Capitão América querendo enfrentar o Thanos sozinho, né? E aí chega os cavalos e é porrada pra cá e porrada pra lá, e é aquele sufoco, aquela agonia da guerra. Ele já começa sensacional, ele já começa com a Daenerys queimando tudo lá na Baía dos Escravos, né? Na Baía dos Dragões. A Daenerys queima tudo lá, mete o Dracarys, então o episódio já começa sensacional. E o ápice é a retomada de Winterfell. Então, dizer que aquele julgamento dos 7 lá foi melhor que a Batalha dos Bastardos, esse povo, eles têm demência, não tem condição. E só ficou em segundo mesmo, porque em primeiro vem a continuação da Batalha dos Bastardos. Então, em primeiro lugar, Os Ventos do Inverno, o episódio final da sexta temporada e também eu diria que da série como um todo, né? Porque a série pra mim acabou ali. O resto foi um delírio coletivo. A única coisa que se salva depois da sexta temporada é os spoilers da guerra, que eu mencionei ali. Mas vamos lá. Por que que Os Ventos do Inverno pra mim tá no top 1? Ele é sensacional do início ao fim. Ele já começa com a Cersei explodindo o septo de Baelor, né? Aquela trilha sonora do Ramin Djawadi, meu amigo, é sensacional. A Cersei é a vilã que a gente ama odiar. Aquela atriz, ela nasceu para aquele papel. Aquele sorriso dela, assim, de satisfação, enquanto toma o vinho, depois de explodir o septo de Baelor, cara, foi incrível, velho. Assistir aquilo dali foi épico demais. Mas por que que eu disse que esse episódio, ele tem um peso emocional para mim muito maior? E é por isso que eu coloquei ele no top 1. Primeiro, a gente tem a Daenerys finalmente partindo pra Westeros. Aquela cena final lá, com toda a sua frota, todos os Imaculados, os Dothrakis, os dragões, e com aquela trilha sonora que faz a gente arrepiar só de escutar. E segundo, porque a gente tem o Jon sendo nomeado Rei do Norte. Pra mim, não tem nada melhor, nenhuma batalha, nenhuma explosão, nem um Dracarys, não tem nada melhor. A minha cena preferida, assim, de todas é o Jon sendo nomeado Rei do Norte. A Lyanna Mormont foi gigante, aquela cena dela lá confrontando todos os lords do Norte e falando: a Casa Mormont se lembra que não reconhecemos outro rei a não ser o Rei do Norte, cujo nome é Stark. E aí eles nomeiam lá o Jon, o Rei do Norte, cara. E o principal é a revelação de que ele, na verdade, é Aegon Targaryen, um cara que sempre foi tratado como um lixo, sempre foi o rejeitado, sempre foi odiado pela Catelyn. No final das contas, ele é o verdadeiro herdeiro do Trono de Ferro, porque ele é filho da Lyanna com o Rhaegar Targaryen. Olha que plot twist, meu amigo. E aquela trilha sonora de Game of Thrones, assim, lá no talo, meu amigo. Eu fico todo empolgado em falar sobre isso porque é o universo que eu amo, cara. Eu assisto todo santo dia. É bom falar sobre aquilo que a gente ama, assim. E eu espero que vocês também gostem, assim como eu, deste universo do George R. R. Martin, não é? Então, esse é o meu top 1. Primeiro lugar, Os Ventos do Inverno. Mas agora eu quero ouvir aí de vocês. Deixa aqui embaixo nos comentários a lista de vocês, não é? Se vocês concordam comigo ou discordam de mim, deixa aí embaixo a sua lista. Qual é o seu top 10? Então, o que eu tinha para falar no vídeo de hoje era isso daí. Agradeço a todos vocês que assistiram até aqui. Fiquem bem, fiquem com Deus e o Norte se lembra.